A gente continua falando de consumo, mas agora de um outro tipo de consumo. Você trabalha bastante, junta aquele dinheiro suado e finalmente consegue dar entrada ou então comprar um carro. Quando vai procurar, encontra diversas opções. Se for usado, tem que ter uma série de cuidados. O Raíson Shimak tem umas dicas bem legais pra gente. Comprar um carro e sair dirigindo sem dor de cabeça. Esse é o sonho de muita gente, só que não é tão simples assim não. Principalmente para quem vai comprar um veículo pela primeira vez e não tem noção de qual é o melhor. E aí sair comprando qualquer um por aí pode dar uma dor de cabeça daquelas. Ela deve se perguntar qual é exatamente a necessidade, justamente porque com essas respostas vai ficar mais fácil uma definição. Definições como se o uso é urbano ou rodoviário, definições de quantidade de pessoas que trafegam nesse veículo. Uma definição muito importante a respeito da sua rotina. Muitas vezes o carro, ele é um carro grande e a pessoa vai usar quase que todos os dias num local que tem vagas limitadas de estacionamento, numa área já mais central, que já é mais difícil, né, a concorrência por vagas. Então, normalmente, vão ser essas perguntas que vão definir o cliente, vão definir a escolha, né, vão definir a compra, né? Mas e para quem não é mecânico nem funileiro, não tem experiência com carros, como saber, por exemplo, se um veículo usado já foi batido? Emerson, que pontos do carro é importante a gente se atentar para saber se ele já foi batido? Bom, as partes mais básicas, no caso, seria o alinhamento, né? Essas partes de alinhamento do carro. Ver se o alinhamento dele é o mesmo alinhamento que tem de um lado, ele vai ter do outro lado também, se os alinhamentos estão com a mesma espessura de abertura, né? Esse é um ponto chave. Abrir o capô, dar uma olhada por dentro, partes internas, né? Se não tem alguma coisa que está amassado, né? Fora de lugar, descascado, que daí também já olhando isso aí dá para saber também se o carro foi batido ou não, tanto na dianteira quanto na traseira, que são as partes que são mais batidas, né, dos carros, né? Esse é um dos pontos, né? Isso é importante se atentar, às vezes, essas marquinhas aqui embaixo é um bom sinal. Isso, esse aqui é um ponto que as pessoas, né, tem que estar olhando. Porque assim, apesar de estar feio, de ter algumas marquinhas de pedra, isso aqui revela que o carro é um carro que está original ainda, né? É um carro que nunca foi pintado, né? Tem as marquinhas de batidinhas de pedra, porque assim, se um carro dá uma batidinha aqui, muitas vezes vai bater, vai danificar um pedaço, mas a pessoa vai mandar fazer já por completo, para ficar tudo bonitinho. Se você pega muitas vezes um carro que é um carro que já tem um uso, tem lá 3, 4 anos de uso e não tem nenhuma marquinha, é sinal que ele já foi feito, né? É sinal que ele já, ou provavelmente tomou alguma pancadinha, ou a pessoa mandou pintar até por esses pontinhos. Às vezes é melhor você pegar assim, nesse estado, que você sabe que nunca foi mexido, que ele está original ainda, né? E a cor do veículo também, alguma diferença, sim, pode dizer algo também? Tem esse ponto também da diferença de cores, né? Muitas vezes um carro que já foi feito e já foi repintado apresenta uma certa diferença de tonalidade, né? Então tem que estar atento nessas diferenças, olhar o carro, né? E ver essa diferença, se ele tem uma diferença de tonalidade, é porque já foi feito algum reparo nele. Isso é um ponto importante que tem que estar olhando. E sempre que for fazer, né, for olhar um carro, antes de comprar, o importante é você ver o alinhamento do carro nessa posição. Você olha ele da ponta até o final para ver se não tem ondulações, né, por serviços mal feitos muitas vezes, né, amassadinhos, que são coisas que de frente você não consegue observar, mas de lado você consegue observar bem esses pontos, né. E em relação ao motor, as peças do veículo, rodas, os pneus, em que devo estar atento antes de fechar negócio? Ouvir ruído estranho no motor, né? Isso indica que o carro não está bom, que o motor já pode ser um motor muito rodado, ou está próximo a dar problema, né? Preferência é procurar um mecânico de confiança ou uma oficina próxima, né? De repente se não tiver ninguém ainda, e pedir para que dê uma olhada, né? Fazer uma avaliação meio geral e aí dá para a gente ter uma noção, né? De como que está esse veículo, se ele está bem conservado, se é um veículo de boa conservação, de boa manutenção ou não. Pois é, ter só o dinheiro para pagar o carro pode não ser o suficiente. É preciso estar atento às possíveis despesas que você pode ter com o veículo. E, claro, colocar tudo na ponta do lápis. Quando você adquire um veículo, né, você está adquirindo um bem. Aí vai desde a taxa de depreciação do veículo, que ele perde valor no tempo, né? A aquisição do combustível é um fator principal. Aí você tem, além do seguro do veículo,
Caso venha fazer financiamento, também é necessário verificar qual que é a taxa de juros, o quanto que isso vai te custar no futuro. E além de tudo isso, você possui alguns tributos, né, que é o caso do IPVA, que incidem sobre o veículo. Então é importante fazer todas essas contas e detalhar mensalmente. Isso é uma grande dificuldade e muitas pessoas não fazem. Então não é só ter o dinheiro para comprar o carro ali não, né? Sim, é porque nesse momento, né, a pessoa pensa no conforto, mas a não previsão desses custos acaba criando prejuízo, né? Então é importante avaliar no contexto de um ano e dividir esse custo mensalmente. Aí você vai saber qual que é o impacto no seu orçamento.